Ô glórias, que a paz esteja no coração da nossa família mais do que abençoada, a nação evangelizadora. Vamos nos unir em forças, vamos aprender com mais um vídeo, mais uma reflexão da parte de Deus. Eu tenho certeza que neste momento especial Ele vai nos abençoar grandemente para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós temos que entender que em todos os segmentos da vida existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas boas e as pessoas ruins, amém? Vamos falar assim para você entender da profissão. Vamos falar de policiais. Existem policiais bons, policiais ruins. Existem médicos, médicos bons, médicos ruins. Vamos falar também de mecânicos. Você vai levar o seu carro no mecânico, você tem um mecânico bom e você tem um mecânico ruim, né? Quando você fala de profissões, você vai ver que você tem várias posições de pessoas boas e pessoas ruins. Assim também é no espiritual. Nós temos pessoas boas e pessoas ruins na igreja. Nós temos pessoas que fazem da maneira certa e pessoas que querem fazer da maneira errada. Vamos falar de profissão também. Existe policial que estuda, faz curso, passa pela escolinha, tudo aquelas provas para ser o policial. Existe aquele que não quer ser policial, né? Quer ser policial, mas não quer passar por nada. Vai lá, compra uma carteira falsa e fala que é policial. Existe aquele que quer ser médico. Estuda 10 anos lá para ser um médico, a medicina. Existe aquele que não quer estudar, vai lá, pega a carteirinha e quer exercer a profissão. Isso tem muito por aí. E na igreja nós vemos isso também. As pessoas que estão na igreja querem ser cristão de verdade, querem ser salvo, obedecer, servir a Deus. E aqueles que estão na igreja querem a bênção, querem a vitória, mas não querem obedecer a Deus. Então, quem que nós estamos enganando? Os outros? Ou nós estamos enganando a nós mesmos? E hoje eu quero trazer uma palavra para você analisar a tua vida. Eu não estou aqui para te acusar, para te julgar, para te condenar, mas para você analisar a tua vida, em que posição você está espiritualmente. Porque se nós estivermos na posição errada espiritualmente, e se nós morrermos ou Jesus chegar e nos encontrar no erro, Ele vai nos mandar para o inferno. A palavra é clara. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Mas se Jesus chegar ou a gente morrer na obediência e no caminho certo e fazendo a coisa certa, é óbvio que Ele vai nos salvar no dia de juízo final. Vamos falar também de habilitação, né? Quantas pessoas vão tirar a habilitação do carro e não conseguem passar na prova, pega e paga um dinheiro para comprar uma habilitação. Quer dizer, existe aquele que estuda, passa na prova, se dedica, faz lá o curso de direção, às vezes reprova 1, 2 vezes, mas persevera, paga de novo, até conseguir tirar a habilitação. Vai e consegue tirar. E tem um outro que acha que é o esperto ou a esperta, vai lá, paga para comprar uma habilitação mais falsa, mais cedo ou mais tarde pode ser preso aí num comando e prender o carro e pode até responder processo por fazer coisas erradas. Todos estão na igreja, todos querem salvação, todos querem alcançar o reino dos céus, mas uma parte está fazendo o que deve fazer e a outra parte não está fazendo, pensando que está enganando a outros, mas está enganando a si mesmo, porque não tem como enganar a Deus. Vamos ver na Bíblia para você entender um pouquinho do que eu estou falando, para você analisar a tua vida espiritual e ver qual lado você realmente com a sua família está. Amém? Olha o que a palavra diz em Mateus, capítulo 25, versículo 1 em diante. Mateus 25, 1 em diante. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, preparadas, entraram com ele para bodas, e fechou as portas. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele lhe respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis os dias e nem a hora. Veja, essa parábola ela é muito simples. Mateus capítulo 25, versículo 1 até o 13. Lê com calma. Está falando numa parábola, 10 virgens. As 10 estavam esperando o noivo. São 10 pessoas. As 10 pessoas esperando Jesus, esperando a salvação.
o dia da salvação. Só que dessas 10, 5 eram prudentes. Elas estavam na igreja, mas eram obedientes, foram batizadas, saíram de seus pecados, nasceram do Espírito, participavam da Santa Ceia, estavam em comunhão e, além de tudo, cumpriam a sua missão como cristãs. Aí elas tinham o quê? O azeite e as lâmpadas e o azeite, que manteram acesa para salvá-las. Mas 5 dessas virgens, que também esperavam Jesus, que estavam na igreja, acreditavam que Jesus vinha. Estavam ali somente com as lâmpadas, estavam sem o azeite. Por quê? Elas estavam na igreja, mas não saíram de seus pecados, não obedeceram à palavra, não se preocupavam com a Santa Ceia, não se preocupavam em batizar, não se preocupavam em ter o Espírito Santo habitando nelas, não se preocupavam em entrar em comunhão, não cumpriram as suas missões como cristãs. E elas estavam ali esperando as noivas. E quando se diz, olha, se preparem porque o noivo está chegando, 5 dessas, a prudente, obediente, que faziam o que a palavra pede para fazer, elas estavam preparadas com azeite que alimentava e mantinham essas lâmpadas acesas. Vamos dizer assim, a lâmpada está na igreja, o azeite é a obediência da palavra praticada. E as outras 5 estavam com as lâmpadas que estavam se apagando. Por quê? Não tinham azeite. O que são essas? Estão na igreja, mas não obedecem, não vivem e não querem praticar a palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. E quando Jesus foi anunciado que estava chegando o noivo, anunciando que Jesus estava chegando, as que estavam com as suas lâmpadas apagando sabiam que elas não seriam salvas, porque elas não estavam preparadas e não tinham o que era necessário para ser salvo. E elas foram pedir emprestada para aquelas que estavam em obediência. E aquelas falaram, não, eu me batizei, eu saí do pecado, eu lutei contra o pecado, eu nasci do Espírito, eu tomava Santa Ceia mês a mês, eu cumpri minha missão, eu entrei em comunhão, eu fiz a minha parte, eu tive um amor ao próximo, eu não só fiquei na igreja enfeitando, e eu não vou dar a minha obediência para você, vai buscar, né? Vai comprar de quem vende, ou tipo assim, vai atrás dos pastores, dos bispos, aprender e vai obedecer a palavra para poder vocês ter azeite. E elas correram e foram, só que quando chegou no momento que elas foram, Jesus chegou. E Jesus pegou aquelas 5 que estavam apercebidas, preparadas, homens e mulheres que estão na igreja, que conhecem a palavra, que aceitam a palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje, que saem de seus pecados e suas iniquidades para serem batizados, nascerem do Espírito, entrarem em comunhão com a Santa Ceia, entrar em comunhão com a igreja e cumprirem a sua missão da propagação do ID do Evangelho e o amor ao próximo. Quando Jesus chegou, levou essas 5 virgens, porque elas estavam preparadas com as lâmpadas e o azeite, quer dizer, elas estavam na igreja, mas estavam na obediência e na prática da palavra para serem salvas. E as outras 5 que estavam na igreja, mas não viviam, não obedeciam a palavra de Deus através de Cristo, sabiam que sem o azeite e as lâmpadas apagadas, elas não seriam salvas. E elas correram para ir buscar o azeite, quer dizer, conhecer a palavra e praticar a verdade para poder ter o azeite e manter as suas lâmpadas acesas. E quando elas conseguiram tudo isso e voltaram, a porta já tinha se fechado. Aí elas disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, eis-nos aqui. E Jesus falou assim, não vos conheço. Apartai-vos de mim, o que praticai a iniquidade. Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai, vigiai, porque ninguém sabe a hora em que Jesus vem. E hoje nós vemos que acontece muito isso. E olha, sinceramente, não julgando, porque eu não sou Jesus para julgar, eu acredito que se você pegar de 100%, 70%, 80% estão como essas 5 virgens nécias. Estão na igreja, mas estão sem azeite, estão com as suas lâmpadas apagadas. E 30%, 20% estão na igreja, estão com azeite e com as suas lâmpadas acesas. Por quê? A maioria até está na igreja, mas não conhece a palavra, não obedece a palavra, não vivem a palavra. Não se preocupem em sair de seus pecados, não se preocupem em serem batizadas da maneira correta, elas não se preocupam em nascerem do Espírito, elas não se preocupam com a Santa Ceia, ceia quando quer, quando dá, quando acha que desculpa a palavra, como diz no mundo, dá na vontade, dá na telha, não é assim que fala no mundo? E essas pessoas estão perdendo tempo dentro da igreja, porque no dia de juízo final, Jesus não vai salvar só quem está na igreja, não. Ele vai salvar quem está na igreja verdadeira, na igreja séria, mas vivendo, praticando e obedecendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, a missão
da nação evangelizadora, a nossa missão, a missão que Deus nos deu, é pregar este evangelho, esta palavra, para que ela entre em nossos corações e a gente obedeça, a gente pratique. E assim, ao mesmo tempo, além de termos as lâmpadas, nós vamos ter o azeite. Além de estarmos na igreja, nós vamos estar não somente ouvindo, mas praticando em obediência e vivendo a palavra de Deus através de Cristo para nós sermos salvos no dia de hoje. E quando Jesus chegar, ele vai dizer para nós, vem, que a porta se abriu e ele vai nos encontrar com as lâmpadas acesas e com bastante azeite e ele vai dizer, vem, vem bendito do meu Pai para a terra prometida e para a grande Jerusalém. E assim também se agrega o seguinte, se nós, por estar na igreja e não obedecer a palavra, não ter o azeite para acender as lâmpadas, não temos direito ao reino dos céus e Jesus diz, nunca vos conheci, como nós teremos direito às bênçãos, às curas, milagres, aquilo que Jesus tem para nós nesta terra? Então preste atenção e reflete bem nesta mensagem. Não fique na igreja perdendo tempo, não fique na igreja só com as suas lâmpadas apagadas, mas fique na igreja e ganhe tempo e tenha o azeite e a lâmpada bem acesa. A lâmpada é a igreja, o azeite é a palavra que é ouvida, pregada e obedecida para manter as lâmpadas acesas, para sermos salvos no dia do juízo final. E é isso que nós queremos e é para o reino de Deus que nós vamos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, que a paz esteja no coração de vocês e que Deus multiplique a cada dia mais em nome de Jesus. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.